Apocalipse capítulo 9, verso 21, e em seguida nós leremos Apocalipse capítulo 16. Então, você abre primeiro em Apocalipse capítulo 9, verso 21. Amém? Diz assim, vamos a partir do verso 20, 9 e 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos, eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Agora abra no capítulo 16, passe algumas páginas. Vamos ler a partir do verso 4. A partir do verso 2. Toda vez eu quero ler um pouco mais. A partir do verso 2. Descendo a partir do verso 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O texto continua. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém não se arrependeram de suas obras. E o texto continua falando sobre outros flagelos que Deus derramou sobre, enfim, as pessoas que adoravam a besta, adoravam o Cristo e a sua imagem. Mas aqui nós percebemos que as pessoas não se arrependeram de suas obras. O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje, nós iremos passar em alguns trechos da Bíblia. O objetivo não é fazer aquela pregação expositiva, mas é nós meditarmos um pouco, estudarmos um pouco sobre essa temática que está muito à tona nos nossos dias, né? Nós temos visto o que tem acontecido no mundo, nós temos visto o que tem acontecido em Israel. E Israel é como se fosse o relógio, né, do mundo. Assim, as coisas elas são muito focadas, desde o Velho Testamento, Novo Testamento, naquela parte ali, naquela região, naquele pedaço geográfico do mundo. Então as coisas que acontecem lá são importantes, são muito relevantes. E muitas profecias do Velho Testamento estão se cumprindo e já se cumpriram nos nossos dias. Estava vendo recentemente que lá no Velho Testamento existem algumas profecias sobre tâmaras, né?
e que as tamareiras, aquela planta que produz um fruto que tem um sabor meio adocicado, tão adocicado como mel. Estava vendo lá uma moça que é cristã, a Aline, ela mora lá, ela estava compartilhando que encontraram sementes fossilizadas nessas tâmaras, datadas daquele período bíblico, e fazendo os estudos plantaram sementes de, assim, milenares, e elas germinaram e estão dando seus frutos, as suas tâmaras doces, mais doces do que hoje em dia o pessoal diz. Está tendo agora água no deserto, né? Como as profecias dizem, mar morto, agora tem vida, tem peixe, e muitas outras coisas que a gente vê acontecendo, que foram já preditas na Bíblia e que estão agora, nossos olhos podem contemplar. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre essa fase que nós estamos vivendo. Muitas vezes as pessoas têm uma confusão assim, qual é o período que a igreja está passando agora? Jesus está voltando, a gente já está começando a grande tribulação, qual é a fase que nós estamos? No processo de vida, quem participou do ano 2 já teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais esse assunto, mas o objetivo nosso aqui hoje é fazer uma explanação breve sobre esse momento que nós estamos vivendo. Segundo o calendário profético da Bíblia, o que é que está para acontecer, né? Quais são os eventos próximos que a gente vai ter antes da vinda do nosso Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem em 2 Tessalonicenses, antes da gente falar sobre esse texto de Apocalipse, para nós meditarmos um pouco nessa passagem. Eu gostaria de deixar o espaço aberto também para os irmãos. Quem quiser fazer alguma pergunta, sabendo responder, eu compartilho com os irmãos a resposta. Não sabendo, a gente procura estudar mais e medita junto, tá certo? Então, se alguém, dentro do que está sendo exposto, quiser fazer algum comentário, trazer algum... O objetivo não é uma discussão teológica, aqui não é isso, mas alguma pontuação breve para compartilhar, a gente pode meditar. Amém? Apocalipse, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ver o que o texto diz. A partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes de nós continuarmos, é necessário que uma coisa aconteça, vocês estão percebendo? Antes da volta do Senhor Jesus, o que é necessário? Que haja, primeiro, a apostasia, né? E a segunda coisa, seja revelada o filho da perdição, seja revelado o homem da perdição, né? O iníquo. Então, essas duas coisas precisam acontecer. A igreja não é arrebatada antes que ele seja revelado. Às vezes nós ficamos preocupados e curiosos em saber quem é a pessoa, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, né? Mas a Bíblia diz claramente que ele vai ser revelado. Assim como a marca da besta, que nós não sabemos ao certo o que é, alguns acham de forma não literal, que será a marca na mão, é uma força de trabalho em prol da besta. Né? A marca na testa é um ambiente voltado em adoração à besta, por exemplo, e outros já acham que é uma marca literal, então um sinal, ou um chip, ou o que quer que seja. Então, existem essas interpretações, mas ninguém vai colocar isso sem saber. Então, já ouvi teorias que estão dizendo que era o CPF. Então, o CPF é a marca da besta. Mas, olha, então, tirando o CPF sem saber, eu estava fazendo um pacto com o diabo, é assim que funciona. Alguém faz um pacto sem saber que está fazendo um pacto. Não funciona assim. Então, vai ser algo que as pessoas irão saber o que estão fazendo. Né? Tanto é que a Bíblia fala que elas vão adorar a besta, a sua imagem. Em Apocalipse diz que vai fazer coisas miraculosas, fogo do céu,
vai ser ferido com uma ferida mortal, mas vai ser depois curado, enfim. E as pessoas vão adorar a besta, a sua imagem, e vão dizer quem é igual a besta, quem pode ir contra ela, né? Então as pessoas vão se direcionar para a besta com um ato de adoração, que não é o caso que nós estamos passando hoje, né? E nem vai ser uma coisa que as pessoas vão fazer sem saber. Aqui, o anticristo, Paulo escreve que ele vai se revelar. O que é revelar? É tirar o véu, é se mostrar, ele vai aparecer, vai ser identificado por nós e pelo mundo. Só que o mundo vai adorar, e a gente vai rejeitar. Vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Eu não vou falar sobre essa passagem que o detém, porque aí é muito tempo, muita discussão, mas só uma nota de rodapé. Seria tão bom se Paulo escrevesse claramente, né? Porque assim, eu já estava com vocês, quando eu estava com vocês eu falei, vocês agora já sabem. Pronto, e a gente que está aqui? Aí dá mais trabalho para a gente pesquisar e depois saber o que ele está falando. E agora vocês já sabem o que ele tem, no verso 6, para que ele seja revelado ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Ou seja, esse mistério da iniquidade, o espírito do anticristo já está entre nós, e já estava desde aquele tempo inicial, né? A Bíblia diz que já haviam muitos anticristos que se levantavam no tempo deles, se colocavam contra o pai e o filho. Mas existe aquele que é o anticristo. Então o espírito do anticristo já opera desde aquele tempo, né? Em rebeldia, trazendo esfriamento espiritual, contrariando a obra de Deus, colocando dificuldade, perseguição. Assim como o Cristo, no Velho Testamento existiram várias pessoas que foram prefigurações de Cristo, né? Foram pessoas que se levantaram como uma tipologia do Cristo, como Moisés, como Josué, alguns juízes. Então foram pessoas que trouxeram uma libertação do povo de Deus, assim como o Messias. Mas existe o Cristo, né, que é Jesus. Assim como houveram várias prefigurações do anticristo. Então Nero, Antigo Epifânio e tantos outros que se levantaram contra o povo de Deus. Mas existe o anticristo. Está dando para entender, não é isso? Então o mistério da iniquidade já opera e guarda somente a que se afastar daquele que o detém. Aí ele diz, então será revelado o iníquo. Ele vai ser revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É que o texto continua, mas nós já vamos entrar nessa passagem. Então o que é que eu quero trazer de reflexão para os irmãos nesse primeiro momento? Jesus, em Mateus capítulo 24, ele fala justamente sobre o princípio das dores, né? Que faz parte dos últimos dias. Desde que Jesus veio à Terra, nós entramos numa fase do tempo que é descrita no Novo Testamento dos últimos dias. Então nós estamos nos últimos dias já há 2000 anos. Então, nesse período de tempo, que são os últimos dias, nós temos o que Jesus chamou de o princípio das dores. Então, ele fala em Mateus 24, se você quiser
acompanhar comigo. Mateus 24. O tempo é breve, eu não vou fazer muita explanação. Mas, primeira conclusão que nós tivemos naquele texto, que o anticristo se revela antes, ok? Então vamos para o quarto. Mateus 24, a partir do verso 3. Aqui nessa passagem, só o contexto dos irmãos, Jesus ele entrou em Jerusalém, as pessoas ovacionaram Jesus, Hosana bendito é o que vem do Senhor, né? E ali naquele momento, certamente os discípulos imaginavam, pronto, é agora que Jesus vai sentar no trono, vai começar a reinar e vai operar de uma forma extraordinária, da forma como os judeus imaginavam. O povo já estava clamando, bendito é o que vem no nome do Senhor. Ele veio num jumentinho, cumprindo as profecias do Velho Testamento. Então está tudo bonito. Mas quando Jesus vem, ele entra no templo, ele começa a discutir com os fariseus, os chama de raça de víboras, e termina aquele momento ali dizendo que não iria restar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Então os discípulos, certamente, sem entender plenamente o que tinha acontecido, não deveria ser agora, Senhor, né? Em outras palavras, que o Senhor iria reinar, iria fazer o que a gente esperava que o Senhor fizesse. Aí Jesus diz que não. Ele sai do templo, no verso 1, enquanto caminhava, os discípulos se aproximam, perguntam a Jesus: Senhor, quando é que acontecerá essas coisas? Né? Quais são os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Então ele faz essas perguntas e Jesus começa depois a explicar. Vejam só o que o texto diz a partir do verso 3. Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer, e que sinal haverá na sua vinda no fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Verso 15: quando, pois, vocês virem situado num lugar santo abominável, na desolação, de que falou o profeta Daniel, que lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aquele eis que tenho predito a vocês. Portanto, se disserem a vocês: ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis, ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão
os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Jesus, ele resume bem todas as coisas da crença passada. Então, como é que nós podemos entender de uma forma resumida, porque o tempo não permite, só temos 20 minutos, esse período de tempo até chegarmos na volta de Jesus, né? Então Jesus chama, nesses últimos dias, o período chamado o princípio das dores. O que é o princípio das dores? A que se refere isso? A imagem é uma figura de linguagem para as dores de parto. Então, como é que a mulher, ela entra em trabalho de parto? A mulher está em casa, tranquila, de repente ela começa a sentir uma contração. Só que as contrações, inicialmente, elas são espaçadas, são distantes. Geralmente as pessoas imaginam que, nos filmes, né? Eu imaginava assim quando era menor. A primeira coisa que acontece é a bolsa romper. A bolsa rompe, o menino vai nascer, sai aquela correria, mas não é assim. Inclusive, quando rompe antes, a gente chama de ruptura prematura das membranas. Então não é o normal acontecer isso. O esperado é que rompa durante o período possível. Mas voltando aqui. Então o que acontece? Começam a ter as contrações. A mulher, eita, doeu agora, senti, perturba. Mas no começo tem aquela dúvida: será que vai nascer ou será que não vai? Por quê? Durante a gestação a mulher tem aquelas contrações de treinamento. Então, vez ou outra, a mulher está em casa tranquila e senta a barriga apertada, depois senta a barriga apertada. Então ela fica, no primeiro momento, será que está? Será que não está? Então, é leve, é espaçado. Passa 20 minutos, outra contração. Passa mais um tempo, outra contração. Então começa a ficar tempo, né? E as contrações vão ficando cada vez mais intensas e cada vez mais próximas uns das outras. Então isso é o princípio das dores. Então, trazendo para o que a gente fala aqui na Bíblia, se haviam guerras a cada século, a gente agora tem guerra quase toda semana. Então, assim, que se haviam pestes, aí teve a gripe aviária, aí teve a gripe espanhola, né? A peste bubônica na Idade Média, aí passava ali 100 anos. A gente agora já tem, saiu de uma, recentemente era pequena, acho que foi 2009, 2010, teve uma que era H1N1, teve um surto, né? Aí depois teve a gripe suína, aí depois já veio outra, aí depois veio o ebola, aí em seguida já vem a questão da zika, né, que pegou de uma forma muito grande aqui no Brasil, pelo menos. Agora já teve o Covid, aí o Covid já se multiplicou em variante delta, alfa, beta, gama, não sei o que, vai-se embora, e agora já dizem que tem um novo vindo aí. Então é uma coisa que não para mais, né? E assim vai, fome, a gente vive de um jeito, agora tudo vai aumentando, e as dores de parto vão ficando mais intensas, e vai ficando mais frequente, e a coisa vai apertando mais. Mas isso ainda não é a grande tribulação. Jesus diz: olha, não se preocupem, é o princípio das dores. Deu para entender? Então a grande tribulação, ela começa quando? A grande tribulação começa com o anticristo, que vai se revelar, e aí a gente vai ter o que a Bíblia fala, né? Que a gente não fique assim assustado, alarmado, quer que por palavra, por carta, quer que seja, como se viesse de nós, como se Jesus já estivesse vindo, né? Como se ele já estivesse chegando, porque ele disse: isso vai acontecer, mas antes é necessário que venha o inimigo. Beleza até aí? Então, ok. Então o período que nós estamos passando aqui é o período inicial, o princípio das dores. Está começando. A gente já está há um bom tempo, né? E qual é o marco para que a gente tenha então a próxima etapa? O que é que vem em seguida? A próxima etapa, pelo que a gente vê em Daniel, é uma aliança que será feita. Uma aliança que será feita durante 42 meses.
Então, tempos e metade do tempo. Então, é isso que a gente vai ver acontecendo. Tá joia? Então, por exemplo, vamos dizer que está essa guerra agora acontecendo lá em Israel. O Hamas, quem está acompanhando, certamente todos vocês veem essas notícias aí, né? O Hamas é um grupo terrorista que quer não apenas um Estado palestino, mas ele quer aniquilar Israel. O objetivo deles não é ter uma terra para eles, porque já foi proposto 2 vezes, ou até 3. Inclusive, quando foi colocado o Estado de Israel oficialmente, foi proposto o Estado palestino junto. Só que eles não quiseram, porque eles não querem dividir a terra. Eles querem ficar com a terra só para eles. Então, a grande questão é que eles não querem essa coexistência. Só vão ficar satisfeitos quando Israel for destruído. E não apenas lá, mas no mundo todo. Não sei se vocês viram, o porta-voz do Hamas, ele decretou um dia desse a jihad, né, no mundo todo. Então, aquele que fosse do povo deles deveriam atacar e matar qualquer que fosse israelita, inclusive israelense. Nesse caso, teve em Londres, se não me engano, o embaixador de Israel foi atacado por facada, morreu outra pessoa. Então, não é só lá. O objetivo é tirar do mapa os judeus. Então, essa a realidade deles. Então, eu fico imaginando, num conflito como esse, que é irremediável, não existe acordo, porque para um ficar satisfeito, o outro tem que ser aniquilado. É basicamente isso. Imagina agora se surge um acordo de paz. Alguém se levanta, decretando: olha, vamos fazer o seguinte, vamos, de alguma forma, não sei como, mas paz em Israel. E agora tem paz. E vive agora o palestino e o judeu em harmonia. Então ali faria essa aliança por 3 anos e meio. Beleza? Então essa seria a primeira etapa antes de se levantar o anticristo. Porque em Daniel fala que na metade desse período ele vai romper a aliança com muitos. E aí nesse caso, principalmente com o povo de Deus, essa aliança que ele rompe, e aí as coisas começam a mudar o cenário. Ele vai agora pedir adoração para si, aí vai ser quando vai ser revelado em livro, aí ninguém vai ter dúvida do povo de Deus, que é ele. Quem for de fato, né? Muitos vão querer até seguir ele, se brincar. Mas aquele que for de fato, que tiver o seu nome escrito no livro da vida, não vai seguir. E aí começa a grande tribulação. Está dando para entender a cronologia das coisas? Então vai ter um período de aparente paz. As pessoas vão estar dormindo, como o texto diz. Assim como no tempo de Noé, as pessoas casavam, davam-se casamento, né? Aquela coisa, o mundo em uma aparente paz. Aí vai começar as coisas serem revertidas. Em Apocalipse ele vai mudar tempos, vai mudar leis, vai mudar, enfim. Provavelmente vai haver uma unificação política mundial. Vai haver, provavelmente, unificação da moeda mundial. Provavelmente unificação das religiões no mundo. Eu acredito que tem inclusive um templo, eu acredito que é lá naquela cidade, Dubai. Se me falha a memória, lá foi construído, o Papa foi lá, o chefe dos islâmicos foi lá também. Enfim, está tendo uma união nesse tempo das 3 religiões monoteístas do mundo, né, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E diante desse contexto de aparente paz, aí se levanta agora o anticristo, que era aquele chifre pequeno que começou, vamos dizer assim, como o texto diz, né, pequeno, e vai crescendo e vai tomando poder para si, e aí através do falso profeta que vai se levantar e vai apontar para o anticristo como sendo aquele que deve vir para governar o mundo, né? Ele começa agora a ter uma posição não apenas política, mas religiosa também. Então a partir daí começa a grande tribulação. Deu para entender? Então nesse contexto, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é a ira de Deus contra a iniquidade dos ímpios e ao mesmo tempo a ira do anticristo contra a igreja. Não é fácil? Então, quando nós olhamos em Apocalipse, toda essa destruição que a gente viu em Apocalipse 9,
em Apocalipse 16. Você vê ali Deus derramando a sua ira contra a igreja? Não. O texto diz que vai queimar todos quantos adoraram a imagem da besta. Aí depois ele diz que não se arrependeram das suas prostituições, dos seus furtos, dos seus homicídios, não é assim? Aí depois ele manda outra taça, toca um trombete, sempre assim. E as pessoas blasfemaram contra Deus e adoraram, não deixaram de adorar seus deuses, é sempre assim. Então a imagem que nós vemos nessas passagens é a ira de Deus contra a iniquidade e a ira da besta, do falso profeta, da ordem satânica contra a igreja. Para vocês verem, não precisa abrir o texto. Pronto, vou ler um texto antes de ler aqui todos. Apocalipse 12, não precisa abrir não. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Veja o que a Bíblia diz aqui nessa passagem, Apocalipse 12, 12. Texto bem breve para os irmãos. Diz assim, está falando aqui da mulher e o grande dragão, diz assim: por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a fúria do diabo contra os que estão na terra é justamente porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. A derrota de Satanás já está profetizada há muito tempo. Não sei se ele não acredita na Bíblia, mas pelas experiências que ele já teve durante esse período todo, certamente ele deveria acreditar. Deus diz que ele vai ser destruído. Então a derrota dele já é um marco na história que está por vir. Ele, sabendo que vai ser destruído, o que é que ele quer? Matar a maior quantidade de pessoas, fazer com que as pessoas blasfemem contra Deus, se desviem, entrem nas suas prostituições, né? Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que quando o cristão morre, ele não perde, ele ganha, né? Então ele está ajudando nesse processo a vitória dos crentes. E como é que se dá essa? Veja o que diz aqui, ó. Apocalipse 6, do 9 ao 11, não precisa abrir, está aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e proclamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, as pessoas ali no céu, diante da presença de Deus, né, mortas, no Hades, na verdade, a gente já estudou sobre isso, não vou entrar agora em detalhes. Elas começam agora nesse estado intermediário a perguntar: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar? E até quando o Senhor não vai trazer essa vingança sobre aqueles que derramaram o nosso sangue, o sangue dos que habitam na terra? E a resposta de Deus é: repouse, aguarde um pouco de tempo, porque ainda vai ter mais gente para morrer antes de se completar. Quando nós olhamos um pouco mais adiante, nós percebemos no texto, deixa eu achar aqui, de Apocalipse capítulo 13, verso 7, veja o que o texto diz: e foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e se deu-lhe poder sobre toda língua, tribo, língua e nação. Daniel 7:21, que fala sobre essa mesma passagem: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Quando eu falo santo, não é o povo judeu não, tá certo? Santo é aquele que é santo, é o povo de Deus, que faz parte dos judeus convertidos e os cristãos. Todos nós fazemos parte da igreja. Daniel 7:25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, quem é que entrega os santos para serem mortos? É Deus. Ele é que diz que precisa se completar. E aqui em Daniel diz que eles serão entregues na sua mão. A gente não consegue entender, mas o mal que o diabo faz nesse sentido aqui, como Lutero falava, o diabo é o diabo de Deus, né? Então, ele não dá um passo sem que Deus permita, assim como foi com Jó, que ele deu. Mas em Mateus diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Em Apocalipse 13:10 diz: aqui está a paciência e a fé dos santos. O texto diz que aqueles que forem entregues à espada, a espada deve morrer. Aqueles que forem entregues ao cativeiro irá, né? E aqui está a paciência e a perseverança dos santos. É mesmo com a tribulação e as lutas, permanecerem fiéis, crentes e dando testemunho do Evangelho. Nessa passagem aqui, nós não vemos as trombetas, aquelas menções das trombetas tocando contra o povo de Deus. Mas pelo contrário, a perseguição que a igreja sofre é pela ação do anticristo, através da permissão de Deus. Deu para entender? Então a grande tribulação, quando Jesus diz: e vocês serão entregues e odiados por todas as nações, né? O pai entregará o filho, você haverá traição dos anos, mutuamente, etc. Aquela coisa. Então isso é uma ação do anticristo perseguindo a igreja. Então aquela passagem que não poderá comprar, nem vender, tem que criar a marca da besta, enfim. Então essa imagem é a imagem da perseguição dentro da grande tribulação. Mas todas as mensagens que nós vemos de quando Deus derrama a sua ira, então os cálices da ira, as trombetas, os ais, não tem essa passagem? Todas essas, eles vai cair um meteoro com o nome da Absinta, e caiu nas águas da terra, e poluiu um terço das águas da terra. Aí depois ele diz que foi soltado os demônios que estavam no grande abismo, né, preparados para esse dia, e foram soltos para atormentar os homens, que descreve como se eles fossem grandes gafanhotos, que na frente deles é como se tivesse o Éden, mas atrás deles eles estão embora, ele vai passando a destruir tudo. Aí diz que outro é como se fossem escorpiões e ferem os homens com feridas mortais. Aquela passagem que diz que eles vão ficar assustados e querendo entrar debaixo dos montes, e os montes nos cubram, e nos afastam da ira de Deus. E todas essas passagens de tribulação, de destruição, de catástrofes naturais, de destruição de um terço do planeta, de destruição, enfim, essas são a ira de Deus contra a iniquidade e não contra a igreja. E alguém poderia dizer: mas como é que Deus vai conseguir fazer isso? Porque claramente Deus não nos deixou para a ira. Essa não é, nós não somos o alvo da ira de Deus, né? Pelo contrário, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Agora, a ira de Deus vai ser derramada contra a iniquidade. E alguém pode dizer assim: mas beleza, a gente está no mesmo lugar, como é que vai acontecer de Deus derramar a sua ira e não nos atingir? Aí o exemplo é o que eu vi no Velho Testamento, Moisés, as pragas. Como é que era? Estavam no mesmo lugar. Mas a gente vê que quando morrem os primogênitos do povo de Deus ou dos egípcios? Quando Deus faz a água se transformar em sangue, a água do povo de Deus é contaminada com sangue? Não. Quando cai do céu saraiva de fogo, fumaça, havia saraiva de fogo dentro do arraial de Israel, do povo de Deus? Não. Quando nós vemos a morte dos animais, mesma coisa. Quando nós vemos as pestes, as pragas, mosca e rãs, havia essa praga no povo de Deus? Não. Então eles estavam geograficamente vizinhos, mas ao mesmo tempo cai fogo nos ricos e não cai nos justos. É assim. Não sei como Deus vai fazer, se os cristãos vão começar nas fugas a se juntarem em alguns lugares, enfim, não sei como é que vai acontecer, mas a gente vê que a ira de Deus é direcionada ao ímpio. Hoje nós não temos, por exemplo, teve o Covid. Quantos cristãos não morreram pelo Covid?
não é verdade? Mas o Covid não é ainda essa manifestação da trombeta, da ira, é só o princípio das dores que atinge os justos e o injusto. Mas existe uma manifestação de praga de Deus contra a injustiça, que vai acontecer ainda, como a gente nunca viu no tempo. Ok? Então, voltando e recapitulando, já estamos chegando perto do final. Qual é o período que nós estamos agora? Princípio das dores. Vai haver, depois desse período que nós estamos, uma aparente paz. O anticristo vai se levantar, ainda não de uma forma revelada, mas como um chifre pequeno, e vai fazer uma aliança com muitos. Depois desse período, no metade dos 7 anos, ele vai romper o pacto, né? E aí depois disso, ele vem do norte, o rei do norte. Se você for olhar ali Israel, quem é que está no norte? Turquia, Erdogan, né, que claramente já, se for nesse contexto geopolítico que está, já está com apoio com o Hamas, enfim. O Irã, Iraque, capital do Irã, também já está no norte, né? Quando a gente vê no Velho Testamento, Joel diz que o inimigo, né, ou ele diz o assírio, ele vem do norte, o inimigo de Deus que vem do norte. Provavelmente uma profecia acerca desses tempos que a gente vê, sempre o inimigo do norte. Então, onde é que ficava o norte? Era onde estava Babel, depois a Babilônia. Os grandes inimigos de Deus geralmente têm essa linhagem, vinham do norte. E aí a gente tem justamente os inimigos de Israel naquele contexto. Vai haver uma perseguição global e também localizada. Então, em Mateus 24, Jesus disse: ai dos que estiverem na Judéia. Então, ali está se referindo sobre pessoas daquele local, né, que vão passar por maus bocados. Mas vai haver uma perseguição no mundo todo, porque ele diz que essas coisas acontecerão por causa do meu nome. Então, ele fala sobre os cristãos também. E aí, quando tiver acabando os 3 anos e meio, é aquela passagem que diz que se o tempo não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, né? Tamanha a tribulação como nunca houve e nunca haverá. Aí a gente vê a vida de Jesus. Aí Jesus vem, a última trombeta faz menção justamente do escurecimento do céu, a luz que perde a sua claridade. Daniel também fala sobre isso no final dos tempos, esse acontecimento. Então, quando tudo estiver acontecendo, a gente não deve ficar perguntando: eita, será que Jesus está dentro da casa? Será que Jesus, como ele diz aqui, está no deserto? Não. Ele diz: como é que vai ser a vinda do Senhor? Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Marcos diz mais claramente, ele diz assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então a gente percebe que é visível, tá certo? Então vai ser uma coisa que todo olho verá. Imagine, como eu já falei em outro momento, imagine o cenário. Ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Se o sol escureceu, está claro ou escuro? Escuro. A claridade da lua vem por conta do reflexo do sol. Então, se o sol está escuro, obviamente a lua não dará sua luz, ok? As estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então imagine isso. É um cenário de extrema claridade ou trevas profundas na terra? É difícil. Então aparecerá. Aparecerá ou se esconderá? Aparecerá, visível. No céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, diante desse contexto, na última trombeta, aí o Senhor Jesus vem e resgata a sua igreja. Então perceba que a vinda de Jesus, a parousia, né, que não acontece em momentos, são coisas diferentes. A vinda e o arrebatamento são palavras diferentes no mesmo momento.
Porque ele dizia, e ele enviará os seus anjos. Se ele vai enviar, depois que já apareceu o sinal, a lua não está clara, o sol não está claro, ele se mostrou no céu como um relâmpago que aparece do ocidente até o oriente, aquela coisa clara, cheia de glória. Aí diz, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Essa reunião dos escolhidos é antes ou depois da vinda de Jesus? Entendeu? Jesus está vindo e a igreja está sendo arrebatada, os anjos, como o texto diz, na colheita. Lembra essa passagem dos ceifeiros, para não separar o joio do trigo? Aí ele diz, a plantação do mundo, o trigo são o povo de Deus, o joio são os ímpios, e os ceifeiros são quem? Jesus diz lá na parábola, os ceifeiros são os anjos, que ele enviará para ajuntar o povo de Deus, os ímpios queimar e o trigo juntar para si. Então ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Qual é a cena do próximo capítulo? A gente se encontra com Jesus nas nuvens, beleza? E aí agora em Apocalipse capítulo 21 diz que Jesus, os seus santos anjos e o povo de Deus, agora numa grande passeada nos céus, começa a vir em direção a Jerusalém. Ele toca os seus pés no Monte da Oliveira, o monte se fende em dois, ele liberta Israel, os judeus creem e são salvos, e aí começa toda aquela questão dele diz, ajuntai-vos ao lago dos céus, né, para comer carne de cavalos, de cavaleiros, de reis e poderosos da terra, né? Ajuntai-vos ali, é o dito, o grande e terrível dia do Senhor. Aí depois disso, começa agora a estabelecer um governo político e no mundo todo. Aí a gente entra no milênio, depois de 1000 anos, a Nova Jerusalém desce dos céus, como uma nova tarefa do seu noivo, e agora não apenas o Pai, o Filho e o Espírito, mas Deus Pai vem habitar conosco aqui na terra, que já vai ter sido preparada por Jesus para esse casamento. E aí a gente vive para sempre, como Deus pretendeu. Então é mais ou menos isso, essa forma de apresentação. Antes de Jesus voltar, o anticristo se revela, vai começar a ter uma perseguição, coisas que a gente vê já de furacão, maremoto, terremoto, nem se compara com a ira de Deus derramada contra a iniquidade. Depois de tudo isso, aí a Bíblia diz, né? Vocês olham a nuvem e tal, já sabem se vai chover. Vocês veem e tal, já conseguem reconhecer. A gente vai perceber também. A gente não vai, como Jesus disse, a gente não vai saber a que turno ele fala. Se de madrugada ele disse, no primeiro horário, no segundo, a gente não vai conseguir identificar isso. Mas também a gente está na semana. Quando estiver acontecendo as coisas, já passou 3 anos, o anticristo já reinando. Falta pouco tempo, ele disse que são 3 anos e meio, né? 42 meses, que ele vai ter essa liberdade de perseguir a igreja. A gente vai estar sabendo que em breve ele vai chegar e já está as coisas. Ele não vai dizer assim, vai ser 1h30 da manhã, não. Mas ele vai saber mais ou menos ali, talvez depois desse mês não passe. Deu para entender mais ou menos a ideia? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça com a sua palavra. Amém? Mas assim, eu acho que está muito perto mesmo. Não ficaria surpreso se depois desse grande conflito aí entre a Palestina e os judeus se levantasse contra Cristo. E a partir daí não passa mais que 7 anos não. Vamos orar?